Shalom. Muito bem. Hoje a Parashá é a Parashá Yitro, mais conhecida como Jetro, né? Está em Êxodo 18, do capítulo 18, versículo 1, até o 20, versículo 23. Êxodo 18, 1 diz assim: Ora, Yitro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Muito bem. Na semana passada, na Parashá Beshalach, nós vimos que Deus tirou Israel do Egito, dividiu o mar de juncos, né? E salvou o povo de Israel dos egípcios, do faraó. Deus, ele proveu, né, todas as necessidades do seu povo no deserto. Ele fez descer do céu, chover do céu maná, fez brotar água da rocha. E nessa semana, na Parashá Yitro, que é o sogro de Moisés, e que vem lá de Midian, né? Junto com a esposa de Moisés, ele e os dois filhos, para encontrar Moisés no acampamento dos israelitas. Depois de ouvir todos os grandes milagres que Deus já havia realizado para livrar o povo. Êxodo 18, 14 diz assim: Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Yitro se alegrou com Moisés por tudo que Deus havia feito por eles, né? Através de Moisés. Mas no dia seguinte, quando Yitro viu Moisés despendendo muito tempo, passando longas horas julgando o povo, ele ficou preocupado com Moisés, com a tensão na vida de Moisés. E ele aconselhou Moisés a designar outros homens para ocupar posições de liderança, para ajudar a carregar o fardo, para que Moisés não se cansasse. Também devemos ter cuidado, nós, né, para não permitir que o nosso trabalho, por mais exigente que seja, né, ocupe tanto tempo, que o nosso relacionamento com Deus e com a família acabem sendo prejudicados. A gente deve encontrar outras pessoas, sabe, a quem nós possamos dividir o fardo, né? Delegar algumas funções para dar um equilíbrio para as nossas vidas. Deus nos diz quais são essas qualidades que nós devemos procurar, né, ou escolher em pessoas para liderar. Que sejam, essas pessoas têm que ser capazes, tementes a Deus, honestas. No versículo 21 do mesmo capítulo 18: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1000, maioria de 100, maioria de 50 e maioria de 10. A nossa vida, gente, não foi projetada para ser uma corrida rápida, uma maratona. Se nós, ao fim da nossa carreira, quisermos preservar a nossa vida e manter até o fim a saúde mental e física, a gente tem que fazer como Jetro aconselhou Moisés. A gente não pode se sobrecarregar.
ou profissionalmente, ou na casa, no lar, né, ou na escola, tem que se aprender a dividir as tarefas, a delegar, não carregar tudo sobre os ombros. Provérbios 23, 4 e 5 diz assim: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Então presta atenção, tudo nessa vida não é nada, o nosso tesouro não está aqui. Parte B do versículo: porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então, a partir do momento em que eu não dou peso a mais nas coisas desse mundo, eu vou voar para o céu, como Nesher. Aí as coisas do céu vão assumir o lugar devido, a importância devida. Felizmente, né, no caso de Moisés, ele ouviu o sogro. E isso revela um traço de humildade muito grande que está faltando em muita gente. Moisés era um homem humilde. A gente deve ser grato e não ficar na defensiva, sabe? Quando Deus envia alguém na minha e na tua vida para nos dar correção, para dizer o que está errado, o que está certo, para apontar o caminho para a correção necessária, é sempre para o nosso bem, desde que sejam irmãos. É lógico, né? Não é alguém do mundo. Porque isso vai fazer bem para mim e para os outros. Nessa paraxá, os filhos de Israel acampam, como vocês leram, na frente do Monte Sinai. E Moisés sobe o monte para se encontrar com Deus, né? No monte o Senhor instrui Moisés a dizer, como a gente viu ali no versículo 5, a casa são duas coisas diferentes, a casa de Jacove e aos filhos de Israel, que Deus está fazendo uma promessa muito especial para o povo, e essa promessa é até hoje. Eles serão, e nós seremos a própria nação especial de Deus, um reino de sacerdotes, né, e uma nação sagrada, se nós guardarmos o que foi dado para Moisés, ou seja, os mandamentos. Aí nós seremos sacerdotes, Mamlechet Kohanim, uma nação de sacerdotes, uma nação sagrada, Vegoi Kadosh. Então, se o povo de Israel ouvir a voz de Deus e manter a Torá, manter a aliança, manter o testamento com ele, só depois disso é que Deus vai nos abraçar como segula, como tesouro, né? Como tesouro de Deus. Então, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, todos os crentes em Yeshua são filhos e filhas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso nós somos, uma confirmação disso que está sendo falado em Êxodo. Nós somos reis e sacerdotes para o Senhor. Apocalipse 1,6 diz assim, ó: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Então Deus nos fez reis e sacerdotes para quem? Para ele, para um propósito dele. Não foi para se exaltar ou outra coisa parecida. Mas foi para ele. Moisés daí consagra então o povo de Israel e prepara esse povo para se encontrar com Deus, para receber as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Esse foi o propósito do êxodo do Egito, trazer o povo para receber as tábuas da lei, para receber os mandamentos, para receber a instrução, para receber a Torá.
Êxodo 3:12 diz assim: e disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então o objetivo era esse, servir a Deus no monte. Junto com, dentro dessa paraxá, né, da Yitro, acontece então um momento inesquecível e ao mesmo tempo aterrorizante, né? Israel está de pé ali no monte, no pé do Monte Sinai, mas o Monte Sinai está envolto em quê? Em fumaça. Por quê? Porque Deus desceu sobre ele em fogo, com fogo. Mas olha que coisa engraçada. Não foi o som do shofar, né, os relâmpagos, o fogo, a fumaça, nem o medo que fez o povo de Israel fizesse uma aliança com Deus. Por quê? Porque, na verdade, esse vínculo, essa aceitação da Torá, essa colocação deles de que aceitariam a Torá e que cumpririam e obedeceriam, já havia sido assinada, entre aspas, há 3 dias antes disso aqui. Moisés serve como mediador entre Israel e Deus. Lá no capítulo 19, Moisés sobe então para Deus, e daí ele retorna ao povo e transmite a resposta de Deus. E que isso está lá acho que no versículo 5 e 6, né? No versículo 5 e 6 está mais ou menos assim, ó. Se você obedecer a minha voz e guardar a minha aliança, você será então a minha possessão entre todos os povos. Todo o povo naquele dia respondeu junto assim, ó: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas não foi isso que aconteceu, né? E assim, quando eles aceitaram a Torá, e quando a gente aceita Jesus e a gente começa uma caminhada, não pode ser por coação, né, por medo, né? Aí eles viram então Deus lá em cima, fogo, raio, trovão, ficaram com medo e aceitaram a Torá. Não, a Torá foi aceita 3 dias antes. A escolha de se comprometer em uma aliança com Deus foi anterior. Não foi uma decisão tomada sob pressão. Não pode ser assim. No momento que essa aliança foi feita, não tinha fogo, não tinha fumaça, não tinha o som estrondoso do shofar, não havia nada. Deus só fez o quê? Ele se apresentou e falou sobre os seus feitos até aquele momento da história, até o momento em que ele redimiu o povo de Israel do Egito. E Deus ofereceu para esse mesmo povo a oportunidade de ser especial para ele. E as pessoas, lógico, ouviram e concordaram, está tudo certo. E nessa paraxá, o povo recebe então os 10 mandamentos, né? O coração da Torá, porque daqui se derivam os 613. Tem muita gente dizendo que Israel não teve, escolha, que tinha que aceitar a Torá, que se tivesse recusado, Deus teria matado todos eles. Isso não é verdade, porque foram 3 dias antes, né? Aí outras pessoas dizem que se a Torá tivesse sido dada pela força, né, sob coerção, o povo de Israel ia cumprir por obrigação. A coerção religiosa, não é algo sustentável na Bíblia. E não é desejável. Deus não quer isso.
Então Deus não quer que você sirva a Ele e cai fora se você está fazendo isso por coerção, sabe? Não é por força, por pressão ou por qualquer outra coisa. Às vezes a gente até se empolga e fala com uma certa energia, que se você não fizer, você vai sofrer as consequências e tal, mas não é por coerção. É por você entender e querer fazer. Então, se você entende e quer fazer, estamos juntos. Se você não quer entender e não quer fazer, é melhor você seguir o teu caminho. Porque aí você se torna um peso para mim e para você. Você perde a sua caminhada e atrasa a minha. 3 dias depois de eles aceitarem, nós lemos como que Israel revela daí então o medo no Monte Sinai. Logo depois de ouvir os 10 mandamentos. Porque aí sim as pessoas testemunham as chamas, os relâmpagos, o som mais alto do chofar, estridente mesmo. E aí as pessoas dão um passo para trás. Mas elas já tinham aceitado. Isso é coisa de gente? Não, eu vou fazer. Tá tudo bem, eu vou fazer. Aí no primeiro, e assim, ó, eles nem estavam em perigo iminente de nada. Era só barulho, era só lá em cima o fogo pegando. Poxa, mas eles não confiavam mais em Deus? Aí o que eles fizeram em Êxodo 20, 19? Ah, Moisés, então vai lá você, fala com Deus, sabe? Aí o que Deus disser, você vai traduz pra gente e traz aqui. Porque nós temos medo de morrer. Quando que eu tenho medo de morrer? Quando que eu tenho medo de morrer? Quando eu estou em pecado. É simples assim. Se eu não estou em pecado, eu não tenho esse medo de morte. E Moisés falou, lá no versículo 21, vamos subir, gente, vamos subir, está tudo certo. Aí o que as pessoas aconteceu? Eles permaneceram a uma certa distância. E só Moisés se aproximou toda aquela tempestade onde Deus estava, né? E um resumo do que são os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos, afinal? E o que tem a ver isso com o coração da Torá? Por que é chamado de coração da Torá? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Então, a palavra de Deus, na verdade, os mandamentos, os 613, eu tenho que guardar no meu coração. E quando fala em coração, fala em mente. Então, essencialmente, os 10 mandamentos são um resumo, né? São a maneira de Deus estabelecer as expectativas que Ele tem para conosco. O que é importante e o porquê é importante. Hoje nós vamos destacar aqui nessa paraxá, que é lógico que você já leu, né? 5 pontos que eu achei interessantes. O primeiro é a lealdade. Êxodo 20, do 2, 20, capítulo 20, versículo 2 e 3. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Deus se apresenta dessa forma. Então nós devemos expressar a nossa lealdade, porque Deus me tirou de onde? Do Egito, da terra da escravidão. Eu não sou mais escravo de Satanás. Ou pelo menos não deveria ser. Então a gente tem que expressar a nossa lealdade tanto na fé como na ação. Porque a fé sem ação não é nada. O amor é ação. Isso tudo está expresso no versículo 4 e no versículo 7. Não farás para ti uma imagem esculpida. No versículo 4. No versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aí eles pegam, a religiosidade pega, não tomarás o nome do seu Deus em vão, aí escreve D, tracinho, us. Ush.
Aí, Hashem. É lógico que eu posso chamar Deus de Hashem, ou nome. O nome sobre todo o nome. Não tem problema. O problema é a religiosidade implicada atrás disso. Embutida nisso. E o que é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? É não fazer, é não ter o caráter de Jesus, é não ter o caráter de Deus. É mentir. Aí está tudo implicado no resto dos mandamentos. No início dos 10 mandamentos, Deus define para nós o que é verdade. Quem é o Criador do universo? E ele sela essa parte dizendo assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Aí Isaías repete essa mesma declaração, que é uma declaração monoteísta. O nosso Deus é um Deus monoteísta. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há outro Deus. Isaías está falando de quem? De Deus e de quem? De Jesus. Ele está falando aqui, ó: eu sou o Aleph e o Tav. Nada de Alfa e Ômega. E nada de primeiro e último. Ele está falando Aleph e Tav. Então quem entende sabe do que eu estou falando. Quem não entende vai googolizar. Aí tem um outro ponto interessante: o Shabat. O Shabat é um elemento fundamental da aliança. Tradicionalmente, o Shabat na noite de hoje, ele é celebrado com uma refeição especial. E essa nossa refeição especial aqui agora está sendo muito cara, né? Porque o café está R$30. Então a gente nós temos esse hábito de tomarmos o café na sexta-feira, e não é depois da reunião, não é uma confraternização, é algo que nós fazemos antes. Nós conversamos, para quem está perto, né, gente? Quem não está, ainda não dá. Mas a gente poderia até, talvez, desenvolver algo assim, online, tomarmos o café junto e discutirmos juntos como foi a semana, o que está acontecendo, glorificar a Deus, confessar as nossas falhas naquela semana. Então nós costumamos conversar. O nosso café, literalmente, é um café com Deus. Porque a gente quebra o pau, a gente se acerta, se perdoa. Então, a gente faz essa refeição especial nas noites de sexta-feira, sabe? E é um agradecimento pelo sexto dia. Então, tem que haver nessas refeições um remembrance, uma relembração, uma memória do sexto dia. Que havia noite e manhã o sexto dia. E assim os céus e a terra foram concluídos e tudo que está neles. Isso está lá em Gênesis 1, 31 em diante. Isso faz com que o Shabat seja uma memorização do que foi dito por Deus, do que foi criado por Deus. Então o Shabat, ele serve como, a gente pode dizer, que a primeira lei social da história, né? A lei inclusiva, porque Deus santificou o Shabat já lá no jardim em Éden, né? Mesmo antes de Adão e Eva serem instruídos a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 2 Deus fala sobre isso. Então o Shabat é, entre aspas, uma lei social. Por quê? Porque todos, sem exceção, todos devem se beneficiar desse descanso. Porque, repito, ainda não é possível para muitos de nós
que esse descanso seja físico. A partir da tarde de sexta-feira até o início da noite do domingo, que começa, é lógico, na viração do dia de sábado. Por que isso? Por que é uma lei social? Porque é um dia em que todos são, pelo menos deveriam ser, libertados de todas as funções. Tanto os mestres, os donos, os proprietários, os alunos, os servos, os estrangeiros, sabe, aqueles que estão no nosso meio, até os animais. Isso é revolucionário, né? Segundo o marxismo. Porque isso já estava lá em Éden. Todos iguais, todos param. Deus concede esse dia de descanso para todos e para toda a sua criação, sabe? Boi, burro, cavalo, anta. Mesmo que esses animais não peçam um dia semanal de descanso para si mesmo. Eles não têm essa capacidade, mas eles têm o direito de desfrutar um Shabat da mesma forma como nós, livre do trabalho. Outro ponto. A atitude em relação aos nossos pais não é apenas um assunto familiar, privado dentro da minha casa. Em vez disso, é um fundamento essencial na sociedade onde Deus é o rei. Uma sociedade que estabelece um pacto de aliança com Deus. A importância desse mandamento é fundamental para as famílias, sabe? Honrar pais e mães. E isso não acontece de maneira geral. Aí nós temos essa confusão aí fora. As crianças começam a sua vida, né, a partir de um completo e total desamparo. Uma criança é nada sem o quê? Sem uma família. Ela é totalmente dependente para tudo. Dependente dos seus pais. E cabe aos pais educar os seus filhos. E essa educação inclui colocar a fé e a identidade do Criador do mundo, sabe? Do Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, dentro do cérebro dessas crianças. Ensinar, literalmente, do coração delas, como parte do seu patrimônio. Ensinar que essa parte pertence a eles. Instigar respeito pelos pais, sabe? Isso decorre, sabe, do desejo de Deus de que as gerações futuras sigam os mesmos passos daquele legado abençoado que eu e você recebemos de Deus. E que isso é conduzido pela fé e o respeito aos pais. Outra coisa é não causar o mal. Não machucar os outros. Isso é lógico que aí tem alguns mandamentos que estão dentro disso, que é não roubar, não matar, não dar falso testemunho, ou seja, não minta a respeito dos outros. Esses mandamentos, eles são tão simples, tão concisos, que não precisa de explicação em hebraico, em inglês, em japonês, em nenhuma outra língua. E todos eles têm somente 2 palavras, mesmo que seja em hebraico. Não roube não roube em hebraico. São 2 palavras. São simples, são concisos. Muito bem. Essas 2 palavras de cada um desses mandamentos, elas têm uma implicação muito mais profunda, né? Porque isso a partir de Yeshua. Então, Yeshua trouxe um novo entendimento? Não, ele trouxe
um peso a mais, um peso de entendimento maior. Lá em Mateus 5, capítulo 5, né? Ele diz assim, ó, não matarás, Jesus fala para não matar, e quem matar será sujeito a julgamento. Aí Jesus pega, diz assim, ó, mas eu vos digo que todo aquele que já se irá, não precisa nem matar, irá contra seu irmão, vai ser sujeito ao juízo de Deus. Todo aquele que insultar seu irmão será sujeito ao conselho. E quem disser assim, ó, louco, será responsável perante o inferno de fogo. Então, Yeshua, ele acrescenta uma dimensão extra. Agora, prestem bem atenção. Isso aqui está ligado a quem está na comunidade de Yeshua, não quem está fora. Estão entendendo? Então, se é uma pessoa que não está, e assim, ó, não quer dizer que esteja dentro do nosso ministério, porque existem outros ministérios que têm a mesma ligação e o mesmo ensinamento e a mesma Torá. E está cheio deles por aí. Eu não sei dizer aonde, mas tem. Deus não ia colocar tudo aqui em cima de nós, não. Deixando a chance de a gente achar que era o extrato do suprassumo. Não. Não mesmo. Então, quando nós somos irmãos, aí não primos, mas quando nós já somos irmãos, aí eu não posso. Porque aqui, ó, quem insultar a seu irmão, então tem que ser irmão, tá bom? Porque senão eu invalidaria aquele caso em que eu falo de nós pegarmos em armas nos últimos dias. E nós vamos ter que pegar em armas para nos defender e até matar. Não o nosso irmão, mas o nosso inimigo. E isso tudo nos conecta ao quinto e último ponto que se conecta ao coração, né? Que é o mandamento de não cobiçar. Nem mesmo em pensamento, não cobiçar. Depois que Deus dá 9 leis claras de fazer e de não fazer, né, que são seguidas por uma sequência de punição ou de recompensa, né? Um tipo de mandamento daí diferente aparece. Embora isso não esteja totalmente claro, né? Nem especifica uma punição para quem violar. Então, a cobiça, não há uma punição para violar. Não está claro isso. Os primeiros 9 mandamentos, sim, esses sim, eles têm distinções legais. Tem testemunhos, tem evidências para aqueles que violam, né? Agora, nós não podemos, veja bem, não podemos julgar outra pessoa por não cobiçar, por cobiçar. A gente não tem como julgar alguém por cobiçar. Você tem um exemplo bem claro de Davi e Batseba, onde o Natan, o profeta, ele não poderia e não fez, né? Ele não poderia e não fez. Ele não acusou Davi de cobiçar ninguém. O que ele fez? Em vez disso, em vez de acusar por cobiçar, Natan só poderia, e foi o que aconteceu, acusar Davi depois do fato dele cometer o adultério, dele matar Urias, não antes. Então esse é um mandamento subjetivo. O mesmo acontece quando o profeta Elias, quando ele não acusa, ele não acusou Acabe no momento em que, e aí já estava caracterizado o que iria acontecer, talvez sim, ou talvez não, talvez seja por isso,
Porque cobiçar, nem sempre você vai gerar um pecado. Se você se arrepende antes, você não gera esse pecado. Agora, tem como eu me arrepender de não matar? Não é um pecado subjetivo, é um pecado de morte. Matou, matou, não tem o que fazer. Não tem como pré-julgar antes. Agora, a cobiça, sim. Eu posso ver alguém com essa intenção de cobiçar algo de alguém. Eu não posso pronunciar julgamento até que aconteça o fato. Então o que aconteceu com Elias aqui, com a vinha de Nabote? O que Elias? Elias só foi acusar Acabe depois que Acabe fez o quê? Matou Nabote. E por meio de falso testemunho ele pegou a vinha do Nabote. Aqui nós vemos que não matarás e não cometerás adultérios são regras muito claras sobre assuntos, né? Então é preto no branco. É isso e está acabado. Não tem o que discutir. Agora, o mandamento final, né, o 10º, não cobiçarás, fala de uma posição de coração, de pensamento. Da mesma forma como amai o próximo como a ti mesmo, e não cobiçarás, esses dois mandamentos, eles amar o próximo com a si mesmo e não cobiçar, eles têm uma situação especial, é um reino emocional. A gente pode dizer que é algo emocional. E como é que uma pessoa pode controlar os pensamentos, os sentimentos? Na verdade, é possível, sim, influenciar e até mesmo mudar, é lógico que é, esses pensamentos e esses sentimentos, antes que eles se tornem realidade. Então não se trata só de nós fazermos ou não fazermos, mas sim de começar a treinar os nossos corações, as nossas mentes, substituindo nossos velhos pensamentos por novos. Uma ferramenta poderosa, né, para substituir velhos pensamentos é internalizar intencionalmente, né, a palavra de Deus na nossa vida diária, ou seja, executar todos os dias, ler, meditar o tempo todo, porque não é pela força, mas é pela livre escolha, sabe? Pelo amor verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira, então ele deu o seu Filho unigênito por amor. O amor é a essência. Tanto Isaías quanto Jeremias, eles profetizaram contra a lei. Porque há uma tendência natural, sabe, de perder o propósito da lei, da Torá, quando nós nos tornamos excessivamente rígidos, como uma formalidade, como uma religiosidade. A Torá não deve ter grilhões, sabe, para nos prender, para nos ligar, para nos amarrar. Jeremias 31 fala, né? Ama ao Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a principal mensagem de Yeshua também. A mesma de Isaías, a mesma de Jeremias, a mesma da Torá. E quando eu falo de amor, eu falo de fazer, né? Então, esquecer que o amor é a essência de todos os mandamentos significa não dar o verdadeiro sentido para o amor, para o fazer. Aqueles que pensam que a ação é a principal coisa, eles estão enganados, porque os religiosos também têm ação. Os espíritas também têm muita ação. Mas nós temos que ter essa ação com culto racional, sabendo o que eu estou fazendo e administrando
os meus pensamentos. Ações e palavras são só ações e palavras se não houver um acompanhamento do coração no sentido emocional. Esses são os fundamentos e a raiz de todos os mandamentos. Que se ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração. Sefer Hashaim. Isso não é uma interpretação simples que anula a importância do mandamento da Torá, mas é uma interpretação que deve seguir a Torá. Essa é uma grandeza, sabe? Quando você consegue administrar os teus pensamentos de acordo com o teu emocional. Porque é uma luta terrível entre emocional e pensamentos lógicos. E isso Jesus tentou, né? Porque está cheio de gente que não entende. Jesus tentou trazer isso para mim e para você. Jesus ele introduziu uma demanda real, uma responsabilidade real por essa transformação que deve ser fundamental, deve ser o fundamento da minha e da tua vida, que é expressa através do amor a Deus e o amor ao próximo. João 13:34, Jesus fala isso, né? Um novo mandamento lhes dou. Não é um novo mandamento, é um mandamento renovado do que está na Torá. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. Porque só assim vocês vão ser meus discípulos de verdade. Essa é a essência. Se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, se fizerem uns pelos outros. Fizerem o bem, é lógico, né? Então a grande mudança de Yeshua é essa dimensão emocional e lógica ao mesmo tempo. É trazer um significado simples para os mandamentos. Jesus diz que nós devemos escrever a Torá de Deus, lá em Mateus 5:20, no nosso coração. Por quê? Porque ele fala que a menos que a nossa justiça não supere a dos fariseus e dos mestres da lei, nós não vamos entrar no reino dos céus. E o que Jesus está querendo dizer aqui? É que nós precisamos nos esforçar mais para guardar os mandamentos. Esforçar mais é esforçar mesmo, não é de conversa. A gente tem que ser mais rigorosos do que os fariseus, do que os escribas, no sentido de fazer, amar e fazer. Não é sentar na cadeira de Moisés, explicar tudo direitinho e, na verdade, viver vida dupla. Lá fora é outra coisa. Eu acredito que Yeshua aqui está falando que nós temos que seguir a palavra de Deus com amor. E esse amor não é, eu amo a palavra de Deus. Não. É uma ação acompanhada, a ação é lógica, acompanhada de sentimentos. Jesus fala sobre essa atitude, sabe? Para nós termos uns com os outros. Ele ensina que não é o suficiente, não cumprir os mandamentos não é o suficiente. A Torá nunca foi feita para nós como um checklist. Eu fiz isso, isso aqui já está quitado, eu fiz isso, essa lista de tarefa aqui, ó. Esse aqui já está, essa aqui já está, essa aqui já está. Não. Jesus e Deus estão interessados na intenção do nosso coração. A gente coloca grande importância na fé, né? No corpo do Messias, que fala sobre o que é e como se deve acreditar. Mas a verdadeira questão não é o que nós temos nas nossas mentes, mas é o que eu tenho na mente e no coração. É um conjunto. Porque não adianta eu entender, eu entendo perfeitamente o mandamento, está tudo certo. Aí quando alguém me irrita,
eu puxo a peixeira e quero cortar o pescoço fora. Ou alguém me irrita e eu me fecho e não respondo, fico quietinho. Não tenho equilíbrio, não tenho equilíbrio entre o exagero para um lado e o exagero para o outro. O mandamento de não cobiçar é um dos mais subjetivos e um dos mais importantes, porque toca o coração e a mente. Exige que nós nos contentemos com o que nós temos. E isso inclui quase tudo, né? Não cobiçar outros deuses, não olhar para outros, a outros e querer ser como eles. Por quê? Porque eu não tenho que querer ser como o fulano, o cicrano ou o beltrano. Eu tenho que querer ser como Deus e como Yeshua. A gente tem que olhar para o Shabat e precisa lutar contra essa coisa de eu preciso trabalhar mais, eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso, sabe? Não, você precisa guardar a santidade do Shabat e não religiosamente. Se a vaca está morrendo, você vai deixar a vaca morrer? Não é isso que Jesus falou, não. Não cobiçar a vida de outra pessoa é não tomar essa imagem como semelhança. Alegre-se com o que você tem, com o que você já recebeu de Deus. Cubra o que você tem, guarda o que você tem. Você quer mais? Você tem 6 dias para trabalhar. 6 dias. Mas deixe o Shabat para descansar. Você quer mais? Não roube. Não minta. Fale a verdade. Mantenha o teu olho aberto sempre para a justiça de Deus. Não machuque os outros. Seja uma testemunha verdadeira e fiel. Eu vou terminar por aqui com uma declaração de Jesus. Mateus 5:20 de novo. Porque eu vos digo que se a vossa justiça ultrapassar a dos fariseus e dos mestres da lei, se não ultrapassar, você certamente não vai entrar no reino dos céus. Isso significa que nós temos que ter a Torá de Deus gravada em nosso coração e mente. Não deixar as palavras de Deus em tábuas, sabe? De pedras. Não deixar escrita só na Bíblia, mas tornar vida. Tornar essas palavras vida. Permitir que a sabedoria dessas palavras penetre e habite nos nossos corações e nas nossas mentes. Essa é a nossa fé em Jesus, o Messias. Essa é a nossa Torá. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê shalom. Deus abençoe.